Olá, eu sou Cláudio Gil, médico e diretor de pesquisa e educação da Clinimex, Clínica de Medicina do Exercício no Rio de Janeiro. Eu avalio atletas desde 1974, já são 50 anos. E ao mesmo tempo, eu também participo do que nós chamamos de PDL. Eu já corri mais de 20 meias maratonas, tem mais de 40 provas ao todo, incluindo swimming run, meia da ponte, 25 km de Berlim. Eu já corri em 14 países diferentes. Na realidade, eu já corri em 160 cidades. Então, eu participo disso e eu valorizo a prática do esporte. A Clinimex existe há 30 anos. Foi fundada em 1994. E lá nós já avaliamos mais de 10 mil indivíduos, 15 mil avaliações, sendo que desses 1.000 são atletas de diferentes, mais de 40 modalidades esportivas. Tivemos a oportunidade de atender vários atletas medalhistas olímpicos. E, claro, dezenas, centenas de PDLs, participantes de PDLs. O que eu venho trazer para vocês hoje é falar sobre a aptidão aeróbica e um aspecto específico dela. Vocês sabem que a aptidão aeróbica tem a ver com a capacidade de utilizar o oxigênio em níveis altos em exercícios prolongados. A aptidão aeróbica tem muito a ver com desempenho aeróbico, em PDL, mas também tem muito a ver com saúde. Níveis altos de aptidão aeróbica são excelentes indicadores de qualidade de vida e de bom prognóstico e longa vida. Como é que se trabalha com aptidão aeróbica? Qual é o padrão ouro? O padrão ouro é o VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio que se consegue obter. Idealmente, ele é obtido pela análise de gases expirados. Você pode dizer, não, mas o reloginho me dá o VO2, eu posso fazer um questionário. Só que esses indicativos indiretos, eles têm uma margem de erro de 20%. E qual é o problema disso? O problema disso é muito, porque ele assume que você pedala tão bem como qualquer outro, que todas as pessoas correm igualmente bem, têm a mesma eficiência mecânica. E isso não é verdadeiro. Então, o ideal é ter a medida direta. E com a medida direta, você também pode ter outros indicativos. Você provavelmente já ouviu falar de limiar anaeróbico, já ouviu falar dos limiares, já ouviu falar das zonas de frequência cardíaca, já ouviu falar de potência crítica. Mas hoje eu vou te trazer um outro ponto, que é o ponto ótimo cardiorrespiratório, chamado POC. Toda máquina tem uma curva de eficiência. Se você quer economizar combustível, você talvez não vá dirigir a 40 km por hora ou trafegar a 140 km por hora. Você vai fazer uma velocidade intermediária. E com essa velocidade intermediária você vai economizar combustível. Por quê? É sempre um formato de U, a eficiência da máquina. E o corpo humano é uma máquina. Então nós somos também programados para sermos mais eficientes numa determinada velocidade ou numa determinada intensidade de exercício, como a máquina. E o que nós vamos fazer é traçar essa curva e identificar o seu ponto mais baixo. Esse ponto mais baixo que vai ser o POC em um dado minuto. E o que ele vai representar? É um conceito fisiológico. Ele vai representar a menor quantidade de ar para consumir 1 litro de oxigênio. Como nós estamos falando de 2 variáveis em litros por minuto, o POC não tem unidades, porque divide uma pela outra. Então ele é um valor numérico, o POC. Como é que começou essa história? É nova? Não. Em 2012, enquanto eu estava orientando um doutorado do Plínio Ramos, nós criamos esse conceito. E aí apresentamos isso, publicamos, por exemplo, um trabalho mostrando quais são os valores de referência para homens e mulheres adultos, uma ampla faixa etária. E com isso nós podemos passar a interpretar o POC. Saber quando o POC está normal, quando o POC está baixo, quando o POC está alto. Quanto mais baixo o valor, melhor. E aí eu saí palestrando pelo mundo afora, congressos europeus, em universidades, para o mundo afora, podendo divulgar a ideia do POC. E aí vários pesquisadores se interessaram por isso. Por exemplo, na Grécia e no Chile, eles fizeram trabalhos com atletas. Em outros países, na Finlândia, nos Estados Unidos, por exemplo, fizeram trabalhos, na Holanda, mostrando relações com doenças. Então o POC serve tanto para saudáveis, para atletas, para participantes de PDL, e como também para quem tem doença. É um indicador muito interessante do componente aeróbico. E aí você poderia se perguntar, e o que no esporte vocês fizeram algum trabalho no Brasil? Sim, nós fizemos um trabalho muito interessante com jogadores de futebol. E vejam essa figura. Essa figura ilustra que uma quantidade grande de jogadores de futebol
o VO2 máximo tem uma relação, ou correlação, como dizemos em estatística, relativamente modesta com o VO2 máximo, indicando que um difere do outro, um traz um tipo de contribuição. E aí eu te perguntaria, para um indivíduo que é participante de PDL, o que é mais importante, o VO2 máximo ou talvez o POC? Ora, quando você faz uma meia maratona, você trabalha num percentual relativamente baixo do seu VO2 máximo durante as 2 horas, 1h30, dependendo do teu desempenho, 2h30. E quando você vai crescendo a prova em duração, maratona, meio Iron, Ironman, você vai ver que cada vez você trabalha num percentual mais baixo do VO2. Então, se você é capaz de economizar com seus músculos respiratórios, usando menos ventilação para consumir oxigênio, vai sobrar mais oxigênio para os seus músculos esqueléticos, os músculos da perna ou do braço, dependendo da modalidade, que estão envolvidos naquele exercício. Então, você se torna mais econômico, se torna mais eficiente. Então, saber o seu POC pode ser um indicativo do seu potencial para provas longas e também como um indicador e monitoramento do seu treinamento. Se vai fazer uma intervenção, se vai mudar, se vai incluir mais longão, se vai incluir outra modalidade, se vai mesclar mais as modalidades, se você vai fazer componentes de treinamento intervalado na sua programação, tudo isso vai poder ser avaliado pelas variações prováveis do POC. Nós também vamos poder ver se a interação circulação-respiração ela é em formato de um U fechado ou de um U aberto, em que a gente vai poder ver, se faz o POC, fica muito tempo ainda em níveis de intensidade de exercício ou velocidade relativamente baixas, com grande eficiência de troca entre a circulação e a respiração. Tudo isso vai poder ser visto num teste POC. E como é que é o teste POC? Ele é muito simples, porque ele vai chegar a menos que o limiar anaeróbico. Você pode até ter treinado naquele dia, não importa o que você comeu. Você vai poder fazer um teste POC, vai durar uns poucos minutos. Confirmamos que alcançou o POC, mantemos um pouquinho mais para ver se é um U aberto ou um U fechado. Confirmamos que ele foi alcançado, encerra o teste. Às vezes com a frequência cardíaca é de 120, 130, 140. E com isso a gente vai poder orientar, dar várias informações para o líder de equipe, para o seu treinamento, para o seu potencial. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, converse com o seu líder de equipe, converse conosco, ou melhor ainda, venha testar o seu POC. Foi um prazer conversar com vocês, estamos à disposição. E digo mais, o POC pode ser realizado em algum outro lugar? Sim, pode. Vou te botar esse slide aqui e você pode agendar. Mas é um pouquinho longe, é na Índia. A Índia faz o COP Test. Venha fazer mais perto, venha fazer em Copacabana.